Professor, ele falou um pouquinho do seu currículo, assim, passado, digamos assim, mas atualmente, quais são as atividades que o senhor ainda exerce, digamos assim? Bom, eu aposentei por compulsório, né, com 70 anos, em 2015. Eu aposentei em março e em novembro foi mudada a lei para 75 anos, como é hoje. Mas aí não tinha como voltar retroatividade, atrás. não tinha. Mas para mim foi bom, porque aí eu fui fazer outras coisas. Eu continuei na escola, e na Escola Paulista todos os dias, das 8 às 4, todos os dias, até a pandemia. Mas nesse meio tempo, a pandemia foi em março de 2020, mas nesse meio tempo, a janeiro de 2018, por um convite que me fizeram em novembro de 2017, eu fui convidado a trabalhar com o laboratório GlaxoSmithKline, GSK, mas a área internacional, para fazer disseminação científica em países emergentes. Isso me deu muita experiência, onde está dentro de um laboratório, ver como eles funcionam, que eu já conhecia, mas sempre na periferia, né? Sempre de fazer ensaios clínicos, dando aula para eles em algum lugar. Mas aí eu tive uma participação maior, inclusive o que foi muito bom, porque foi na área internacional. Viajei muito, dei aula na Malásia, na Indonésia, na Rússia, Vietnã, toda a América Latina, todos os países árabes, Oman, Abu Dhabi, Dubai, Arábia Saudita. Então foi muito interessante. Bom, você sabe o que está fazendo. Então, durante um período, eu ficava na escola, mas também tinha essa participação. Eu fui contratado por 1 ano e acabei ficando 4 anos e meio. E durante a pandemia, eu fazia tudo virtual, tanto na GSK. E aí é interessante porque era algo novo para todos nós, como para vocês também. Você já tem a experiência que mas nós não tínhamos. E dei muito mais aulas, porque quando eu viajava, por exemplo, para a Turquia, que eu fui várias vezes, são 15 horas de voo, 14 horas de voo. Eu saía às 4 horas da manhã, chegava às 9h30 da noite do horário deles. E aí no dia seguinte sempre era uma coisa mais leve, de manhã, porque tinha aquelas horas todas que não dormiu na noite anterior. O jet lag? Tem, mas eu sempre me acostumei, a minha vida sempre foi assim, eu viajei sempre muito, eu fazia, nesses 10, 15 anos, assim, eu sempre viajei ou 1, ou 2, ou 3 vezes por mês para o exterior. E para a Europa sempre são 5 horas a mais, para a América Latina 1 ou 2 horas a menos, ou 3 horas, como é no México. E nessas regiões, como a Turquia, são 7 horas. Mas na hora que eu entro no avião, a minha cabeça já está lá, e o meu relógio também. Então eu entrava no avião para a Turquia, para Istambul, às 4 horas da manhã. A hora que saía, que era para chegar às 9h30 da noite lá. Eles fazem os voos sempre nos horários, a depender do número de horas e da diferença, de tal modo que você chegue no horário compatível, né? 9h30 da noite. Mas eu não dormia aquela noite, então eu punha no meu relógio 4 horas da manhã, 4 da manhã, já punha 11 horas da manhã, que era a hora do almoço de lá. E se eu dormisse minhas 8, 7, eu durmo sempre 6 horas, 5 horas. Mas se eu dormisse mesmo no de hora, depois eu não ia ter sono à noite. Então eu entrava no avião às 4, punha para despertar 3 horas e meia, 4 no máximo depois. E aí chegava lá às 9h30 da noite, eu já estava com sono do mesmo jeito, eu não tinha dormido. Então eu sempre compensei esse jet lag assim. E lá são 7 horas. Também para os países árabes são 7 horas, né? Abu Dhabi, Dubai, esses lugares assim. Bom, mas aí perguntando o que eu estou fazendo nesse tempo. Bom, nesses 4 anos e meio, além da pneumologia, ou da escola, ou da reabilitação, eu tinha esse 4 anos e meio, que era para ser 1 ano, acabei ficando 4 anos e meio. Na pandemia, eu não ia mais à escola, até porque solicitaram que quem tivesse mais de 60 anos não fosse, né? Não sabia onde é que é essa pandemia, qual era o grau de periculosidade, né? E mais por mais idosos. Então, eu ficava mais em casa, mas acabei dando muito mais aula. Eu estou falando dos horários, porque antes eu ia em Istambul, dava uma aula, quer dizer, quando eu ia na Turquia, sempre dava 3, 4 lugares diferentes de avião. Dava aula na hora do almoço num lugar, pegava avião de noite, dava em outro lugar. Mas, isso não tomava tempo. Quando veio a pandemia, de manhã eu dava para o Vietnã, de noite eu dava para qualquer outro lugar. Então, no mesmo dia. Nesses anos da pandemia, principalmente no segundo ano, que foi 21, eu dei muito mais aula, dei quase 100 aulas, né, para o exterior. Porque podia dar 2 aulas no mesmo dia, como sempre aconteceu. Bom, então, acabando a pandemia, eu voltei à escola.
Mas, aí, nesse período, eu passei toda essa coordenação do Centro de Reabilitação, que a Miranda, que está aqui, conheceu bastante. Eu passei para um outro colega, que é o assistente, que é o Oliver, que ela conhece também. Porque não tinha sentido eu não ir lá e querer ficar querendo orientar, não orientar aluno, mas dar orientações para fazer alguma coisa lá, ou ficha, ou pintura, ou alguma coisa, que eu não estava indo lá, né? Eu via tudo por internet, eles me mandavam as fotos. Ah, então manda chamar um pedreiro, manda fazer aquilo. Depois de uns 8, 9 meses, eu falei, isso não vai dar certo. Não é que não vai dar certo. Dá, mas não é como alguém que está lá, né? Mas foi muito bom, porque aí o Oliver passou a coordenar tudo, e eu voltei, mas voltei com segundas, que nosso ambulatório de DPOC, segunda de manhã e de tarde, na sexta de manhã, porque é o nosso ambulatório de cessação do tabagismo, e faço também deficiência de alfa-1 antripsina. E nesses dias eu não só vejo alunos, não tenho aquela obrigação principal, mas eu vou, chego lá 10 para as 8, fico com os alunos, com os residentes e os alunos de pós-graduação, né? Então, o que hoje eu faço? Segunda-feira o dia inteiro estou na escola, sexta de manhã estou na escola, tenho viajado, agora recente estava num congresso mexicano, depois estive num congresso espanhol, tenho consultório 1 a 2 vezes por semana, eu mesmo diminuí, e prefiro assim, que chega uma hora que... Olha, e eu digo para todo mundo, aposente. Quando aqueles colegas meus que estão lá, porque você passa a ser dono de você mesmo, né? E me dá... Antes eu tinha obrigação, eu me sentia obrigado a ir lá. Todos os dias, o dia todo. E tinha dias que não tinha nem os pós-graduandos nossos lá. Mas eu ficava para ver se a luz estava queimada, para arrumar, comprar não sei o quê. Eu fazia a compra no supermercado. Isso tudo acabou. E hoje eu me sinto muito bem, porque a aposentadoria dá essa liberdade da pessoa ser dono dele. Eu vou na escola, mas eu oficialmente, sabe que você pode contar comigo, mas se eu não tenho uma obrigação de ficar com aluno do 4º ano, ou nem com os residentes da multiprofissional. Por quê? Porque se eu ficar oficialmente, o dia que eu for viajar e continuo viajando, eu tenho que arrumar alguém para dar aula. Então, eu auxilio no máximo que eu puder e gosto e tenho muito prazer no que eu faço.